Você já parou para pensar que muitas pessoas vivem tropeçando nas mesmas armadilhas dia após dia, sem sequer perceber? Pois é, o que parece ser simples descuido ou sorte do destino, na verdade, tem raiz numa falta profunda de sabedoria. E se eu te dissesse que existe um manual milenar, repleto de advertências poderosas que podem transformar totalmente sua vida, e que poucos realmente conhecem ou aplicam? Prepare-se para questionar tudo que você acha que sabe sobre sucesso, relacionamentos e paz interior. Essas advertências do livro de Provérbios vão além de regras antigas. São verdades universais que cortam como espada e iluminam como farol, capazes de salvar você do sofrimento, da desilusão e do desgaste que muita gente enfrenta. Mas o que é ainda mais surpreendente é que elas revelam que o caminho para uma vida equilibrada e feliz não está em atalhos, riquezas ou festas, e sim em escolhas simples, sábias e fundamentadas na palavra de Deus. Hoje você vai descobrir como evitar os erros que tantos cometem, aprendendo a reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. O que vou compartilhar aqui pode mudar sua maneira de pensar, agir e até mesmo de sentir. E isso tudo começa com o desejo sincero de viver melhor. Então, fique comigo até o fim, porque essas lições vão te desafiar, inspirar e abrir portas para uma vida muito mais plena do que você imagina. O valor eterno do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um verdadeiro tesouro que atravessa séculos, trazendo ensinamentos que parecem ter sido escritos para cada um de nós hoje. Ele não é apenas um conjunto de ditados, mas uma fonte de sabedoria prática e espiritual que guia nossa caminhada. Afinal, quem nunca se deparou com dilemas e desafios onde uma palavra de sabedoria faria toda a diferença? Provérbios é essa voz amiga, que orienta sem julgamentos e mostra caminhos para uma vida equilibrada. É como um manual que ensina a viver melhor, com discernimento, justiça e paz no coração. Historicamente, a autoria desse livro é atribuída principalmente a Salomão, reconhecido na Bíblia como o homem mais sábio que já viveu. Mas ele não foi o único. Outros sábios também contribuíram para essa coletânea, que reflete um profundo entendimento sobre a natureza humana. Salomão, filho do rei Davi, não buscou apenas acumular riquezas, mas, sobretudo, o dom da sabedoria para governar e conduzir seu povo com justiça. Essa busca pela sabedoria é um convite aberto a todos, independente da época ou condição social. A sabedoria de Deus, expressa em Provérbios, é um farol que ilumina as escolhas em meio à escuridão das dúvidas e incertezas. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de um entendimento profundo que transforma o coração e a mente, preparando para decisões que geram frutos duradouros. Ela nos ensina a equilibrar razão e emoção, agir com prudência e ser sensível ao que realmente importa. É essa sabedoria que nos fortalece diante das adversidades e nos guia rumo a uma vida plena. O propósito deste vídeo é exatamente explorar advertências valiosas que o livro nos traz. Alertas que servem para nos proteger das armadilhas do dia a dia e nos conduzir para uma existência mais feliz e justa. Cada conselho contido nas páginas de Provérbios carrega um significado profundo, um convite para uma reflexão que vai além do superficial. Ao compreendermos esses ensinamentos, ganhamos ferramentas para viver com mais discernimento e clareza, evitando erros que custam caro no futuro. Quem busca sabedoria encontra em Provérbios um mapa para a transformação pessoal. Aqui, o que parecia antigo se revela atual, com respostas para questões que permeiam nossa rotina, relações, trabalho, escolhas morais e espirituais. É como se essas palavras fossem uma conversa direta com cada um de nós, um diálogo íntimo que inspira mudanças reais.
Um exemplo prático: quando uma decisão difícil surgir, recorrer à sabedoria revelada ali pode evitar consequências dolorosas e abrir portas para o sucesso. Ao longo do vídeo, será possível perceber que a sabedoria não está reservada a poucos, mas é um convite acessível para todos que desejam aprender a viver melhor. E mais, os ensinamentos de Provérbios nos desafiam a colocar em prática o que aprendemos, não apenas a acumular conhecimento. Ler o livro, refletir e agir segundo suas orientações são passos essenciais para experimentar a paz, a justiça e a prosperidade prometidas. E claro, essa sabedoria vem diretamente da palavra de Deus, que é viva e eficaz para nossas vidas. Então, prepare-se para mergulhar nessas advertências poderosas que, se compreendidas e aplicadas, podem transformar a forma como você encara a vida. Vamos juntos desvendar esses ensinamentos e entender como eles se conectam com nossos desafios diários. Isso é apenas o começo de uma jornada que pode mudar tudo, desde suas decisões até a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Agora, vamos ao primeiro alerta, que fala sobre um aspecto simples, mas fundamental: o respeito pelo espaço do outro. Advertência 1. Não sobrecarregue os outros com visitas excessivas. Provérbios 25:17. No convívio diário, respeitar o espaço do outro é uma demonstração valiosa de sabedoria e sensibilidade. Provérbios 25:17 nos adverte contra o exagero nas visitas, mostrando que, mesmo as melhores intenções podem se tornar um peso para quem as recebe. Imagine aquela situação em que alguém gosta muito da companhia de um amigo, mas, sem perceber, acaba invadindo o tempo e a privacidade alheia, causando desconforto. Isso acontece porque todo ser humano precisa de seu espaço para respirar, refletir e descansar, mesmo quando se ama estar junto. A sabedoria aqui é clara: equilíbrio é tudo. Nas relações familiares, por exemplo, a frequência e o momento das visitas são pontos que exigem cuidado. Passar muito tempo na casa de alguém sem respeitar o ritmo e a rotina dessa pessoa pode gerar desgaste e até afastamento. O segredo está em ser presente, mas com moderação, entendendo que cada um tem limites e necessidades próprias. Assim como um jardim precisa de espaço para crescer, uma amizade saudável também se fortalece quando há respeito pelo espaço pessoal. Essa prática evita conflitos e mantém a relação harmoniosa a longo prazo. Além do ambiente familiar, essa advertência se aplica à convivência social e profissional. Frequentar ambientes alheios sem limites ou impor a própria presença pode ser interpretado como invasivo. Um exemplo prático: no trabalho, visitas constantes à mesa de um colega podem parecer um gesto de amizade, mas também interromper a concentração e gerar irritação. Aprender a identificar quando a visita é bem-vinda ou quando o momento pede privacidade é uma habilidade valiosa para manter relacionamentos saudáveis e produtivos. Para aplicar esse ensinamento no dia a dia, pode-se praticar a observação atenta do comportamento alheio e também a comunicação aberta. Perguntar se é um bom momento para uma visita, perceber sinais de cansaço ou distração e respeitar a resposta do outro são atitudes simples que demonstram cuidado e respeito. Quem vive essa postura não só evita causar desconforto, mas também mostra maturidade emocional e empatia, características fundamentais para uma convivência harmoniosa. A Bíblia reforça essa ideia em Eclesiastes 3:1, que lembra que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Saber reconhecer o momento certo para estar perto das pessoas e o tempo adequado para respeitar seu espaço é uma forma de viver essa sabedoria divina. Ela não restringe a convivência, mas a orienta para que seja benéfica e duradoura, evitando desgastes e distanciamentos que poderiam ser evitados com um pouco de moderação. Se cada um cuidasse mais do seu espaço e do espaço do próximo,
Com certeza, os laços afetivos seriam mais fortes e as relações menos tensas. Um convite para a reflexão. Você já parou para pensar se, em algum momento, sua boa intenção não teria se transformado em um fardo para alguém? Ou talvez você já se sentiu invadido por visitas que não respeitaram seu momento? Reconhecer essas situações é o primeiro passo para uma mudança que beneficiará não só a você, mas a todos ao seu redor. Com essa primeira advertência, começamos a entender que a sabedoria está nos detalhes, nas atitudes simples do cotidiano que refletem respeito e amor ao próximo. E assim, caminhamos para o segundo alerta, que nos desafia a não buscar atalhos na vida, pois o verdadeiro caminho está na sabedoria e no temor do Senhor. Advertência 2. Não se engane com atalhos. A sabedoria é o verdadeiro caminho. Provérbios 14, 12, 17 e 24. Na vida, a tentação de buscar atalhos para alcançar nossos sonhos é algo quase natural. Quem nunca desejou um caminho mais rápido, menos árduo, para conquistar seus objetivos? No entanto, Provérbios nos alerta que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Isso significa que o que parece ser uma boa decisão pode ser enganoso e levar à ruína. É como aquele atalho numa estrada que, a princípio, parece reduzir a viagem, mas que, na verdade, acaba atrasando ou colocando a pessoa em perigo. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que os caminhos certos nem sempre são os mais fáceis. Esse ensinamento está profundamente ligado ao temor do Senhor, que Provérbios 9:10 define como o princípio da sabedoria. Esse temor não é medo no sentido negativo, mas respeito, reverência e confiança em Deus. Quando alinhamos nossas decisões a esse princípio, evitamos cair nas armadilhas das soluções rápidas que só trazem prejuízo. O sábio sabe que perseverar no caminho correto, mesmo que mais difícil, resulta em crescimento, aprendizado e, finalmente, na verdadeira prosperidade. É uma lição de paciência e fé, um convite para não abrir mão da retidão. Um exemplo claro dessa perseverança está na vida de Jó. Apesar das dificuldades extremas, perdas e sofrimentos, ele não buscou atalhos que o afastassem da fé e da integridade. Sua fidelidade mostrou que o caminho da sabedoria, embora muitas vezes tortuoso, é recompensado no tempo certo. Jó é inspiração para quem enfrenta desafios hoje e quer resistir à tentação de ceder ao caminho mais fácil, que pode parecer atraente, mas que destrói. É o convite a confiar em Deus, mesmo quando os ventos são contrários. Na prática, isso pode ser aplicado em decisões cotidianas, como no trabalho, nos relacionamentos e na saúde. Por exemplo, evitar o jeitinho para resolver problemas ou não abrir mão de práticas éticas e responsáveis, mesmo quando a pressão para o contrário é grande. Saber esperar, planejar e agir com prudência é parte desse caminho sábio. Ler livros sobre desenvolvimento pessoal, ética e espiritualidade, como O Peregrino, de John Bunyan, ou Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, pode ajudar a fortalecer essa mentalidade. É preciso lembrar que a sabedoria não é um conhecimento estático, mas um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Assim como uma árvore que demora a crescer, mas que ao se firmar resiste a tempestades, a sabedoria fortalece a pessoa para enfrentar os desafios da vida. Cultivar hábitos de reflexão, oração e estudo da Bíblia é fundamental para desenvolver essa visão. O salmista já dizia: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Salmo 119, 105. Por fim, é importante observar que os atalhos, por mais atraentes que sejam, costumam trazer consequências negativas que só aparecem a longo prazo. A sabedoria nos convida a olhar além do imediato e a fazer escolhas que promovam a verdadeira felicidade. Esse caminho, apesar de exigir esforço, é fonte de paz e segurança.
Daqui, seguimos para a próxima advertência que nos alerta sobre as armadilhas das tentações que podem surgir como doces ilusões, mas que escondem perigo. Advertência 3. Evite as armadilhas das tentações. Provérbios 5, 3, 6. A metáfora da mulher imoral em Provérbios 5, 3, 6 serve como um alerta poderoso para as armadilhas das tentações que muitas vezes surgem disfarçadas de doçura e prazer. Esses versículos descrevem uma sedução que parece atraente à primeira vista, com palavras suaves como mel e óleo, mas que no fundo esconde amargura e destruição. Essa imagem representa qualquer situação, pessoa ou hábito que promete satisfação momentânea, mas conduz à ruína espiritual, emocional e até física. É um convite à vigilância, pois nem tudo o que reluz é ouro, e as tentações podem ser traiçoeiras, enganando mesmo os mais atentos. Essa advertência vai muito além do contexto original do adultério, abrangendo hoje diversas formas de desvio e sedução que se apresentam em nossa sociedade. Por exemplo, os vícios modernos como o abuso de tecnologia, o consumo desenfreado e até mesmo certas influências tóxicas em amizades ou ambientes profissionais podem agir como essas falsas doçuras. São prazeres passageiros que, se não houver sabedoria para resistir, acabam trazendo sofrimento, isolamento e perda de propósito. Aqui, Provérbios nos exorta a olhar além do imediato, buscando aquilo que verdadeiramente nutre a alma. A fidelidade, seja para com Deus ou com nossos valores mais profundos, é a proteção que precisamos para não cair nessas armadilhas. Manter o coração e os relacionamentos puros é uma decisão consciente que exige disciplina e discernimento. Na prática, isso significa cultivar hábitos que fortaleçam nossa espiritualidade, como a oração diária, o estudo da Bíblia e o convívio com pessoas que nos edificam. Participar de grupos de apoio ou comunidades de fé também pode ser um recurso importante para criar um ambiente saudável e fortalecer a resistência contra tentações. Um exemplo prático para aplicar essa advertência é refletir sobre os próprios pontos fracos e reconhecer quais situações despertam nossa vulnerabilidade. Talvez seja o contato frequente com determinadas redes sociais, a influência de pessoas que não nos fazem bem, ou até ambientes que estimulam comportamentos prejudiciais. Identificar esses gatilhos é o primeiro passo para evitá-los ou minimizar seu impacto. Além disso, desenvolver uma rotina de autocuidado que inclua exercícios físicos, alimentação equilibrada e momentos de descanso ajuda a manter o equilíbrio emocional e fortalecer a mente contra essas seduções. A Bíblia também nos dá uma esperança concreta sobre as tentações. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo assegura que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Essa passagem nos lembra que não estamos sozinhos e que há sempre uma saída, desde que busquemos força em Deus e permaneçamos atentos às suas orientações. Essa certeza nos dá coragem para resistir e superar os desafios diários. Refletindo sobre o impacto espiritual, é fundamental entender que ceder às tentações não afeta apenas nossa vida pessoal, mas nossa relação com Deus e nosso testemunho diante dos outros. Cada decisão tem consequências que reverberam em várias áreas. Portanto, resistir é um ato de fé e amor próprio. Incentivar a prática da meditação bíblica, ouvir pregações edificantes e buscar mentoria espiritual são formas eficazes de fortalecer essa postura, criando uma barreira saudável contra as influências negativas. Além disso, é importante lembrar que a verdadeira sabedoria não nos proíbe de desfrutar dos prazeres legítimos da vida, mas nos ensina a discernir o que é passageiro e o que é eterno. Cultivar uma vida equilibrada, onde o prazer não se torna escravidão, é a chave para a liberdade genuína.
Isso inclui investir em relacionamentos verdadeiros, momentos de lazer conscientes e buscar a alegria que vem do Espírito Santo, que permanece mesmo nas dificuldades. Por fim, essa advertência sobre as tentações revela um convite à transformação interior. Não basta fugir do pecado, é preciso amar o que é justo, buscar o bem e estar disposto a mudar. Essa mudança se dá no dia a dia, nas pequenas decisões, na construção de um caráter firme. Assim, a sabedoria de Provérbios não é uma regra rígida, mas um caminho para a liberdade e para a vida abundante que Deus quer para cada um de nós. O próximo alerta nos traz uma lição importante sobre onde investir nossa energia e quando é hora de preservar a própria paz. Advertência 4. Não perca tempo tentando mudar quem não quer ouvir. Provérbios 9, 7 e 8. Existem pessoas que simplesmente não estão abertas a ouvir conselhos ou correções. E tentar mudá-las pode ser uma batalha desgastante e muitas vezes inútil. Provérbios 9, 7 e 8. Nos alerta que repreender o zombador só atrai insultos e corrigir o perverso pode ser prejudicial para quem tenta fazê-lo. Essa passagem revela uma verdade que poucos gostam de aceitar. Não é possível ajudar quem não deseja ser ajudado. Em nossas vidas, especialmente nos relacionamentos pessoais e profissionais, essa sabedoria pode poupar muito sofrimento e desgaste emocional. Reconhecer quando alguém tem o coração endurecido é um exercício de observação e sabedoria. Normalmente, essas pessoas rejeitam conselhos e até zombam daqueles que tentam alertá-las. Essa postura indica resistência à mudança e falta de humildade para reconhecer erros. Em vez de investir energia tentando transformar essas pessoas, o sábio sabe que é melhor focar no próprio caminho e buscar relações que sejam edificantes e recíprocas. É uma forma de preservar a própria paz e integridade. Um exemplo prático disso pode ser visto em ambientes de trabalho, onde certos colegas recusam feedbacks e continuam a agir de forma prejudicial. Insistir em corrigir pode gerar conflitos, desgaste e até afetar sua própria reputação. Nesses casos, é importante usar discernimento para decidir quando é apropriado agir e quando é melhor recuar. A sabedoria aqui está em investir tempo e energia onde há abertura e disposição para crescer. Além disso, a Bíblia nos mostra que a mudança verdadeira só acontece quando a pessoa está pronta e disposta a abrir o coração. Por isso, tentar forçar uma transformação pode ser contraproducente e gerar resistência ainda maior. Isso não significa abandonar completamente quem está no erro, mas sim agir com equilíbrio, evitando o desgaste emocional. Em algumas situações, o melhor caminho é orar por essas pessoas e esperar o tempo de Deus agir. Essa advertência também nos ensina sobre a importância do autocuidado emocional. Envolver-se em batalhas desnecessárias pode afetar nossa saúde mental e espiritual. Saber estabelecer limites saudáveis, evitar conflitos desnecessários e escolher onde aplicar a correção é um ato de amor próprio. Procurar apoio de mentores espirituais ou conselheiros pode ajudar a lidar com essas situações de forma mais sábia e equilibrada. A sabedoria popular já dizia que quem não quer ouvir, ouve o que quer. Essa expressão popular reflete um princípio bíblico. A disposição para ouvir é um pré-requisito para aprender e crescer. Provérbios nos convida a investir no diálogo verdadeiro, na humildade e no respeito mútuo, evitando desgastes desnecessários com aqueles que fecham seus ouvidos para a verdade. Essa postura fortalece os laços que valem a pena e preserva a tranquilidade interior. É importante também refletir sobre nossos próprios corações, para não nos tornarmos como os zombadores ou perversos, fechados à correção e ao aprendizado. A humildade para reconhecer falhas e buscar crescimento é uma virtude que devemos cultivar diariamente. Afinal,
A sabedoria está em saber quando falar, como falar e, sobretudo, quando ouvir. E assim, seguimos aprendendo com Provérbios, atentos para os ensinamentos que moldam uma vida equilibrada. Esse aprendizado nos prepara para o próximo alerta, que nos chama a atenção para onde colocamos nossa confiança. Um tema fundamental em tempos de incerteza e desafios. Advertência 5. Não confie somente nas riquezas materiais. Provérbios 23:5. Confiar exclusivamente nas riquezas materiais é um erro comum que o livro de Provérbios nos alerta repetidamente. Em Provérbios 23:5, lemos que as riquezas podem desaparecer rapidamente, como se os olhos que as cobiçam não as tivessem para sempre. Isso mostra que a segurança baseada apenas em bens materiais é frágil e ilusória. Vivemos numa sociedade que frequentemente associa sucesso e felicidade ao acúmulo de posses. Mas a Bíblia nos convida a olhar além disso, a investir em algo que realmente permanece: a sabedoria, o caráter e a fé em Deus. É fácil se perder nessa busca incessante por dinheiro, status ou conforto, deixando de lado valores mais profundos que sustentam a vida de verdade. Por exemplo, alguém pode trabalhar demais para acumular riqueza e, no processo, negligenciar relacionamentos, saúde e espiritualidade. O risco é construir uma vida cheia de bens, mas vazia de sentido e paz interior. Por isso, Provérbios nos desafia a refletir: em que você está realmente confiando? Em bens passageiros ou na eterna fidelidade de Deus? A história de Salomão é um exemplo clássico dessa reflexão. Conhecido por sua sabedoria, ele também foi o homem mais rico de seu tempo, mas entendeu que a verdadeira riqueza estava na sabedoria e no temor do Senhor, não apenas nos tesouros acumulados. Salomão mesmo declarou: melhor é a sabedoria do que joias preciosas, e tudo o que se deseja não se pode comparar a ela. Provérbios 8:11. Essa compreensão deve nos guiar a priorizar valores que resistem às tempestades da vida. Na prática, essa advertência nos convida a investir tempo e energia no desenvolvimento do nosso caráter, no cultivo da fé e na construção de relacionamentos sólidos. Participar de estudos bíblicos, voluntariar em projetos sociais, cultivar a humildade e a generosidade são ações que trazem uma riqueza verdadeira e duradoura. Além disso, manter o foco em Deus como fonte principal de segurança transforma a forma como enfrentamos os desafios financeiros e emocionais. Também é importante lembrar que bens materiais podem ser usados para o bem, quando guiados por princípios éticos e pelo coração generoso. Ao invés de colocar as riquezas no centro da vida, devemos usá-las como ferramentas para abençoar outras pessoas, construir comunidades e promover justiça. Esse equilíbrio evita o apego e o egoísmo, transformando o dinheiro em um meio e não em um fim. Mateus 6:21 reforça essa mensagem ao dizer: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que você valoriza determina sua direção e sua paz. Se o coração está na busca por Deus e em viver segundo sua vontade, as riquezas tornam-se secundárias e a verdadeira segurança se encontra no amor e na providência divina. Por fim, essa advertência é um convite para avaliar constantemente onde está nossa confiança e segurança. É um chamado para que não deixemos que o material nos escravize, mas que sejamos livres para viver com propósito, confiança e gratidão. Assim, caminhamos para o próximo ensinamento que nos alerta sobre o perigo do orgulho e da arrogância, caminhos que podem nos afastar da sabedoria. Advertência 6. O perigo do orgulho, caminho para a destruição. Provérbios 16:18. O orgulho é um sentimento que muitas vezes se instala de maneira silenciosa, crescendo dentro do coração e, pouco a pouco, corroendo a humildade essencial para uma vida equilibrada. Provérbios 16:18. É claro ao dizer que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda.
Esse versículo nos lembra que, quando a pessoa se coloca acima dos outros, agindo com soberba e confiança exagerada, ela está pavimentando seu próprio caminho para o fracasso. A arrogância cega e impede o aprendizado, levando a decisões precipitadas e muitas vezes desastrosas. Quando alguém se deixa dominar pelo orgulho, tende a rejeitar conselhos e críticas construtivas, acreditando que sabe tudo e que está acima de qualquer ajuda. Esse comportamento pode gerar isolamento e conflitos, tanto no ambiente familiar quanto profissional e espiritual. O sábio reconhece suas limitações e entende que a verdadeira força está na humildade, que abre portas para o crescimento e a reconciliação. O orgulho, ao contrário, cria barreiras que dificultam o relacionamento saudável e a prosperidade genuína. Na prática, cultivar a humildade é um exercício diário que começa pelo reconhecimento das próprias falhas e pela disposição de aprender com os erros. Isso pode ser feito ao buscar feedback sincero de pessoas confiáveis, praticar a escuta ativa e manter uma postura aberta a mudanças. Também é essencial desenvolver a empatia, colocando-se no lugar do outro para compreender suas perspectivas, evitando assim julgamentos precipitados e atitudes soberbas. Um exemplo bíblico poderoso sobre o perigo do orgulho é a história de Lúcifer, que por sua soberba foi expulso do céu. Essa queda simbólica nos mostra que ninguém está imune ao perigo da arrogância. Por isso, 1 Pedro 5,6 nos exorta: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa humildade diante de Deus é o caminho para ser levantado verdadeiramente, não pelo ego, mas pela graça divina. Para fortalecer a humildade, é recomendado investir em práticas espirituais como a oração, meditação e leitura da Bíblia, que ajudam a alinhar o coração com os valores de Deus. Também é benéfico acompanhar pregações e estudos que abordem o tema da humildade e do amor ao próximo, além de participar de grupos que promovam o crescimento pessoal e espiritual. Esses passos ajudam a manter o ego sob controle e a cultivar uma vida equilibrada. É fundamental compreender que orgulho e humildade não são apenas sentimentos, mas escolhas diárias que refletem nosso caráter. Ao optar pela humildade, estamos criando um ambiente favorável para o aprendizado e a convivência pacífica, que favorecem o sucesso duradouro. Por outro lado, o orgulho destrói lentamente as oportunidades e as relações que construímos com esforço. A vida nos coloca desafios constantes, e a forma como reagimos a eles revela muito sobre nosso nível de humildade. Reconhecer quando é hora de pedir ajuda, admitir erros e valorizar a contribuição dos outros são sinais claros de uma pessoa sábia. O orgulho, entretanto, fecha essas portas, criando um ciclo negativo que pode levar à solidão e à queda. Essa reflexão sobre o orgulho nos prepara para o próximo ensinamento, que nos convida a valorizar a paz e a harmonia mais do que bens materiais e festas. É um convite para cultivar ambientes tranquilos e relacionamentos saudáveis, tão essenciais para uma vida plena. Advertência 7. A paz vale mais que riquezas e festas. Provérbios 17:1. A busca pela paz interior e pela harmonia nas relações é um desejo profundo de todo ser humano, mas muitas vezes é negligenciada diante do valor dado ao conforto material e às aparências sociais. Provérbios 17:1 nos ensina que é melhor um pedaço de pão seco e paz do que a casa cheia de festas com discórdia. Essa verdade nos convida a refletir sobre o que realmente importa na vida, não a abundância de bens ou eventos grandiosos, mas a tranquilidade e a harmonia no lar e no coração. Quantas vezes nos vemos presos na corrida por status, dinheiro e reconhecimento, ignorando o desgaste emocional que isso pode causar? Uma casa cheia de festas, mas marcada por conflitos constantes, é um lugar onde o sofrimento e a ansiedade dominam,
apesar da aparência de prosperidade. Por outro lado, um ambiente simples, com poucos recursos, mas cheio de paz, proporciona um espaço onde a alma pode descansar e crescer. Essa sabedoria nos desafia a reavaliar prioridades. Na prática, cultivar a paz exige dedicação e escolhas conscientes. É investir em comunicação saudável, ouvir com atenção, perdoar e evitar discussões desnecessárias. Também significa estar disposto a abrir mão de vaidades e excessos para preservar a serenidade. Um exemplo prático é reservar momentos diários para conversas sinceras em família, evitar temas polêmicos que causam tensão e criar rituais simples que promovam o convívio pacífico, como refeições em conjunto. O valor do contentamento está diretamente ligado a essa paz. Aprender a agradecer pelo que se tem e encontrar alegria nas pequenas coisas transforma nossa visão de mundo e diminui a ansiedade causada pela comparação constante com os outros. A Bíblia reforça esse pensamento em Filipenses 4, 11 e 12, onde Paulo fala sobre estar contente em qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade, porque a paz verdadeira vem de Deus, não das circunstâncias. Além disso, o ambiente de paz é fundamental para a saúde mental e emocional. Estar em um lugar onde as pessoas se respeitam, cuidam umas das outras e evitam o conflito constante fortalece nossa capacidade de lidar com as pressões externas. Criar esse ambiente começa dentro de casa, mas se estende para o círculo de amigos, trabalho e comunidade. Ser um agente de paz é um chamado para todos que desejam viver com propósito e equilíbrio. Jesus mesmo destacou a importância da paz em sua vida e ensinamentos. Em João 14, 27, ele diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." Essa paz, diferente da paz passageira que o mundo oferece, é profunda, segura e duradoura. Buscar essa paz é buscar a presença e a orientação de Deus em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Refletir sobre essa advertência também nos faz pensar na qualidade de nossas festas e celebrações. São momentos para se alegrar, sim, mas que não devem mascarar conflitos ou desarmonias. A verdadeira festa acontece quando há união e alegria genuína. É um convite para olhar para dentro e perguntar: minhas relações promovem paz ou discórdia? Minhas ações constroem harmonia ou conflito? Por fim, valorizar a paz acima das riquezas e festas é um ensinamento que vai contra a lógica do mundo atual, que sempre estimula o consumo e o espetáculo. Essa sabedoria nos desafia a sermos contraculturais, a buscar a simplicidade e a essência da vida. E assim, nos preparamos para a próxima advertência, que trata do respeito e da compaixão para com aqueles que enfrentam dificuldades. Advertência 8. Não brinque com o sofrimento alheio. Provérbios 17:5. O sofrimento dos outros é algo que deve nos sensibilizar e despertar compaixão, não risos ou desprezo. Em Provérbios 17:5, aprendemos que quem zomba do pobre insulta seu Criador e quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Essa passagem nos desafia a olhar para além das aparências e reconhecer a dignidade intrínseca de cada pessoa, independentemente de sua condição. Zombar daqueles que enfrentam dificuldades é uma forma cruel de desrespeito que fere não só o próximo, mas também a nós mesmos espiritualmente. Em nosso cotidiano, é comum observar atitudes de desprezo ou indiferença diante do sofrimento alheio, seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho ou mesmo na família. Rir da falha de alguém, fazer piadas à custa da tristeza do outro ou sentir satisfação com suas quedas são comportamentos que afastam a pessoa dos valores cristãos de amor e empatia. A Bíblia nos convida a cultivar uma postura contrária, a do amor, da ajuda e do respeito, pois é assim que manifestamos a imagem de Deus em nós.
Praticar a empatia é fundamental para não cair nessas armadilhas. Isso significa colocar-se no lugar do outro, tentando compreender sua dor e suas lutas sem julgamentos precipitados. Um exemplo prático é quando um colega de trabalho enfrenta dificuldades e falha em suas tarefas. Em vez de zombar, podemos oferecer ajuda ou simplesmente um ouvido atento. Gestos simples como esse fazem toda a diferença e fortalecem vínculos humanos. Além disso, alegrar-se com a desgraça alheia, conhecida como Schadenfreude, é uma armadilha que destrói o caráter. Essa atitude revela um coração endurecido, incapaz de sentir compaixão e amor genuíno. A Bíblia é clara ao dizer que Deus castiga essa insensibilidade, pois ela é contrária ao seu caráter misericordioso. Portanto, ser sensível ao sofrimento do outro é um sinal de crescimento espiritual e humanidade verdadeira. Para cultivar essa sensibilidade, é recomendado o envolvimento em ações sociais, voluntariado e participação em comunidades que promovem o cuidado ao próximo. Ler histórias de superação e testemunhos reais também ajuda a humanizar quem sofre, fazendo com que nos tornemos pessoas mais compassivas. Essa postura não só beneficia quem recebe ajuda, mas também enriquece a vida de quem oferece, trazendo sentido e propósito. Romano 12:15 complementa esse ensinamento dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa passagem nos chama a viver uma vida de solidariedade, onde nos importamos verdadeiramente com a alegria e a dor do próximo. Essa conexão humana é a base para construir relações saudáveis e um mundo mais justo e acolhedor. É importante lembrar que o respeito e a compaixão não significam condescendência ou permissividade diante do erro, mas sim reconhecer o valor e a dignidade da pessoa, mesmo quando ela está fragilizada. Esse equilíbrio é difícil, mas essencial para uma convivência cristã e madura. Evitar julgamentos precipitados e buscar o bem-estar do outro são atitudes que transformam realidades. Ao aplicarmos essa advertência em nossas vidas, nos tornamos agentes de mudança e amor, contrariando a lógica do egoísmo e da indiferença tão presentes na sociedade atual. Cada atitude de respeito e empatia ajuda a construir um ambiente mais humano e cristão, onde o sofrimento não é motivo de chacota, mas um chamado à solidariedade. Com essa reflexão, nos aproximamos da próxima advertência, que trata da importância da cautela ao fazer promessas a Deus. Um compromisso que deve ser assumido com seriedade e ponderação. Advertência 9. Evite promessas apressadas a Deus. Provérbios 20:25. Fazer promessas a Deus é um ato sério que requer ponderação e sinceridade, pois elas representam um compromisso espiritual profundo. Em Provérbios 20:25, lemos que é uma armadilha para o homem fazer votos apressados a Deus e só depois calcular o custo. Isso nos alerta para o perigo de se comprometer impulsivamente, sem considerar as consequências e responsabilidades envolvidas. Muitas vezes, movidos pela emoção do momento, fazemos juramentos ou promessas que depois nos pesam, gerando angústia e até afastamento da fé. Essa advertência nos chama a refletir sobre a importância da maturidade espiritual e emocional antes de assumir qualquer compromisso diante de Deus. Um voto, uma promessa, deve nascer de um coração sincero, consciente e disposto a cumprir o que foi declarado. Na prática, é fundamental reservar um tempo para oração e meditação, buscando clareza e confirmação da vontade divina antes de se comprometer. Assim, evitamos o arrependimento e a sensação de fracasso que promessas não cumpridas podem causar. Exemplos bíblicos ilustram bem esse ensinamento. Um dos mais conhecidos é o voto de Jefté, que prometeu sacrificar o que saísse primeiro de sua casa se vencesse uma batalha. Juízes 11. Essa promessa impulsiva trouxe grandes consequências pessoais.
A história nos ensina que devemos medir o custo de nossos votos e considerar seus impactos, pois um compromisso feito a Deus é sagrado e deve ser honrado com seriedade. Na vida cotidiana, isso pode ser aplicado a qualquer compromisso que assumimos em nome da fé, desde promessas de mudanças pessoais até ofertas de ajuda ou dedicação em ministérios. Evitar a impulsividade, refletir sobre as capacidades reais e buscar orientação espiritual são práticas essenciais. Uma dica prática é escrever as promessas e revisar periodicamente, garantindo que elas estejam alinhadas com a caminhada espiritual e as possibilidades concretas. Deus valoriza mais um coração disposto e humilde do que promessas grandiosas feitas sem reflexão. A sinceridade na fé é um princípio fundamental, e o respeito por nossos compromissos fortalece nossa relação com Ele. O pecado de promessas não cumpridas pode afastar a confiança e trazer culpa. Por isso, o discernimento é um aliado indispensável. Além disso, é importante cultivar a responsabilidade espiritual como parte do crescimento na fé. Participar de grupos de estudo bíblico, buscar aconselhamento pastoral e estar em comunhão com outros cristãos ajuda a desenvolver essa consciência e evita decisões precipitadas. O aprendizado coletivo e o suporte espiritual fortalecem a jornada. Finalmente, essa advertência nos faz pensar que nossa fé não deve ser marcada por impulsos, mas por uma caminhada consciente, firme e coerente. O comprometimento com Deus é algo para ser vivido com seriedade e alegria, sabendo que cada passo é acompanhado por sua graça. Daqui, seguimos para a última advertência, que nos encoraja a agir sem procrastinar, fazendo o bem quando está ao nosso alcance. Advertência 10. Não procrastine o bem, haja imediatamente. Provérbios 3:27. A procrastinação, especialmente quando se trata de fazer o bem, pode ser uma armadilha silenciosa que impede a concretização do amor e da justiça em nossas vidas. Provérbios 3:27 nos lembra com clareza: não detenhas de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Esse versículo é um chamado urgente para agir no tempo certo, reconhecendo que as oportunidades de ajudar o próximo não esperam e que o atraso pode significar a perda da chance de fazer a diferença. Muitas vezes, por falta de tempo, medo ou simplesmente por comodidade, adiamos gestos simples que poderiam transformar a vida de alguém. Pode ser um ato de gentileza, uma palavra de conforto, uma doação ou até mesmo ouvir com atenção quem precisa desabafar. A procrastinação nesses momentos não só prejudica o outro, mas também nos afasta do propósito maior de viver segundo os princípios de amor e solidariedade ensinados por Jesus. Para colocar essa advertência em prática, é importante desenvolver uma sensibilidade ativa para perceber as necessidades ao nosso redor. Isso pode ser feito dedicando alguns minutos do dia para se envolver em causas sociais, voluntariar em instituições, ajudar vizinhos ou participar de projetos comunitários. Pequenas ações, quando feitas com frequência, criam um impacto positivo significativo. E o melhor momento para começar é sempre agora. Além disso, a procrastinação muitas vezes está ligada ao medo do fracasso ou à insegurança sobre como agir. Reconhecer isso é fundamental para romper essa barreira. Buscar apoio em grupos de fé, ler livros sobre desenvolvimento pessoal, como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou ouvir histórias inspiradoras pode fortalecer a coragem para agir. A ação imediata é também uma forma de crescimento espiritual e pessoal. É interessante notar que agir sem demora fortalece o coração generoso e cria um ciclo virtuoso, onde a prática do bem se torna um hábito natural. Isso também aumenta nossa conexão com Deus, pois Ele nos chama a sermos suas mãos estendidas no mundo. Ao agir rapidamente, estamos não só ajudando o próximo, mas também
cultivando um espírito obediente e altruísta. Outro aspecto importante é reconhecer que, muitas vezes, o bem que podemos fazer está literalmente em nossas mãos. Recursos, tempo e habilidades que podemos usar para melhorar a vida alheia. Identificar esses recursos e colocá-los a serviço do outro é uma atitude que reflete a verdadeira sabedoria, aquela que transcende o egoísmo e abraça a comunhão e o amor. A Bíblia reforça essa urgência em Gálatas 6:10, dizendo: "Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." Esse versículo nos inspira a não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, especialmente quando se trata de promover o bem e a justiça. Por fim, essa advertência nos lembra que o tempo é um recurso precioso e limitado. Cada momento que passa é uma oportunidade perdida se não a aproveitarmos para agir em favor do próximo. Viver com essa consciência nos torna pessoas mais sensíveis, atentas e alinhadas com a vontade de Deus, prontas para transformar o mundo ao nosso redor. Com essa lição, concluímos as advertências centrais de Provérbios, mas ainda há muito a aprender e refletir sobre esses ensinamentos eternos. As advertências presentes no livro de Provérbios são verdadeiros tesouros que atravessam gerações, oferecendo conselhos que continuam tão atuais quanto no tempo em que foram escritos. Elas não são meras regras, mas orientações sábias que ajudam a construir uma vida equilibrada, justa e repleta de paz. Cada ensinamento nos desafia a olhar para dentro, avaliando nossos comportamentos, atitudes e escolhas, e a buscar uma transformação contínua, guiada pela sabedoria divina. Cultivar sabedoria, humildade e respeito ao próximo não é algo que acontece de uma hora para outra, mas um processo diário que exige dedicação e reflexão. Isso implica abrir mão do orgulho, aprender a ouvir, reconhecer limites e agir com prudência. Quando aplicamos esses princípios, não apenas evitamos sofrimentos e conflitos, mas também construímos relacionamentos mais saudáveis e uma vida com significado. A sabedoria de Provérbios nos mostra o caminho para uma existência mais plena e harmoniosa. É fundamental compreender que essa sabedoria é acessível a todos que a buscam com sinceridade. Não é um privilégio reservado a poucos, mas um convite aberto para quem deseja crescer, melhorar e viver em comunhão com Deus e com as pessoas ao seu redor. Ao aceitar essa jornada, cada passo se torna uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento da fé. Livros como Sabedoria para Viver ou A Arte de Viver são exemplos de leituras que complementam esse crescimento pessoal. A reflexão que surge a partir dessas advertências deve ser constante. Em que áreas da minha vida preciso mais de sabedoria? Onde tenho sido impaciente, orgulhoso ou negligente? Essas perguntas nos ajudam a identificar os pontos que precisam de mudança. É um convite para que a transformação não fique apenas na mente, mas que se manifeste em ações concretas, no cotidiano, no trato com os outros e no cuidado consigo mesmo. Buscar mais o livro de Provérbios e outras escrituras é fundamental para manter esse crescimento espiritual e prático. A leitura regular, o estudo em grupo, a meditação e a oração fortalecem nossa conexão com Deus e ampliam nossa visão da vida. Além disso, aprender com histórias bíblicas e testemunhos de fé ajuda a entender como a sabedoria se aplica em diferentes contextos e desafios. O impacto dessa busca pela sabedoria não se limita ao indivíduo. Ela reverbera na família, na comunidade e na sociedade como um todo. Pessoas sábias, humildes e compassivas criam ambientes mais justos e amorosos, onde a paz e a prosperidade podem florescer. Esse legado é o que o livro de Provérbios nos convida a construir passo a passo, com cada decisão sábia e cada gesto de amor. Agora, que tal refletir? Quais dessas advertências mais chamaram sua atenção? Em qual área da sua vida você sente que a sabedoria precisa crescer?
Como você pode começar a aplicar esses ensinamentos hoje mesmo? Essas perguntas são o ponto de partida para uma jornada que pode mudar tudo. Ao colocar em prática esses princípios, não apenas evitamos as armadilhas do egoísmo, do orgulho e da procrastinação, mas também abrimos espaço para a verdadeira felicidade e realização. Que esse conhecimento seja mais do que palavras, mas um convite à ação que transforma corações e vidas. E assim, encerramos essa etapa do aprendizado, preparando o terreno para que você continue crescendo em sabedoria e fé, descobrindo sempre novos caminhos iluminados pela palavra de Deus. Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas mensagens que trazemos para fortalecer sua caminhada com Deus. Cada like ajuda a espalhar essa sabedoria que pode transformar vidas, inclusive a sua. A participação de vocês é fundamental para que possamos continuar trazendo ensinamentos profundos e que realmente fazem diferença. E agora quero saber, de onde você está assistindo? Deixe nos comentários o nome da sua cidade, seu estado ou país. Essa interação cria uma comunidade ainda mais forte, onde podemos trocar experiências e crescer juntos. Saber que pessoas de diferentes lugares estão buscando essa sabedoria é inspirador e motiva nosso trabalho aqui. Então, não fique tímido, participe e conte pra gente. Se você conhece alguém que está precisando ouvir essa mensagem hoje, compartilhe o vídeo agora mesmo. Muitas vezes, uma palavra de sabedoria chega exatamente no momento certo para mudar o rumo da história de alguém. Seu gesto pode ser um canal de bênçãos e renovação para quem está passando por dificuldades ou busca um novo sentido na vida. E lembre-se, aqui no canal, valorizamos a sua opinião. Deixe suas perguntas, dúvidas ou experiências nos comentários. Vamos ler tudo e, sempre que possível, responder para fortalecer essa comunidade de fé e aprendizado. Sua voz é importante e pode ajudar outras pessoas que também buscam uma vida mais sábia e alinhada com os princípios de Deus. Além disso, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Assim, você fica sempre atualizado com os conteúdos que preparamos para ajudar você a crescer espiritualmente e a viver com mais equilíbrio, paz e propósito. A caminhada é longa, mas com apoio e conhecimento fica muito mais leve. Você não está sozinho nessa jornada. Por fim, quero deixar um convite para que você se comprometa a aplicar ao menos uma das advertências que vimos aqui hoje na sua vida. Observe as mudanças que essa prática pode trazer e compartilhe conosco os resultados. A transformação começa com um passo e queremos celebrar cada conquista junto com você. E assim, com essa participação ativa, vamos construir uma comunidade forte, sábia e cheia do amor de Deus. Continue conosco, porque o melhor ainda está por vir.